Meus amigos, meus irmãos, a última palavra a que se referia Allan Kardec, só Jesus a poderia dar. E a última palavra é o seu novo mandamento revelado. Todas as criaturas nascem cristãs, são naturalmente cristãs. Todas as religiões são evidentemente cristãs. Eis a última palavra deste fim de ciclo, o arremate de uma evolução de 6.000 anos. A humanidade levou 6.000 anos para compreender que toda ela é cristã. Saiba ou não saiba, queira ou não queira. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O mundo foi feito por ele, o planeta Terra foi feito por ele. Nada do que se fez sem ele. Cristo Jesus é o caminho da realização da grande profecia de um só rebanho. Haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único é Jesus, o Cristo, que nos deu o seu novo mandamento. E sem esse novo mandamento, não há política, não há ciência, não há filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. Mas agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. Escreve também ao anjo da igreja de Filadélfia: isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis aqui, pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis aqui apresentarei alguns da sinagoga de Satanás, que se dizem hebreus, mas não são, pois mentem. Eis que farei com que eles venham e que se prostrem a teus pés. E eles conhecerão que eu te amei. Como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que virá todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Vê que eu venho logo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Dali não sairá jamais.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Volta cíclica do Apocalipse. Esta sim para os contemporâneos do discípulo amado, que foi Daniel, voltou João e retornou Francisco de Assis, que é o patrono da LBV, é o autor do Apocalipse. Escreve também ao anjo da igreja de Filadélfia. Onde ficava Filadélfia? Vamos passar o espanador na memória? Exato, ficava como Sardes, na Lídia. Foi construída pelo rei Filadelfo, daí o nome Filadélfia. No ano 131, Anno Domini, isto é, da chamada era cristã, mas que de cristã ainda não tem nada, foi reduzida à província romana. Isto é, Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Como é que vamos entender mesmo isto? Jesus alude ao que já antes estava profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 22, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eu lhe porei sobre o ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Portanto, esta chave de Davi significa o poder real de Cristo Jesus, de quem o anjo tinha dito à Santíssima Virgem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 32. Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinaria na casa de Jacó. Eis aí a explicação da chave de Davi neste Apocalipse. Eis aqui e apresentarei alguns da sinagoga de Satanás, que se dizem hebreus, mas não são, pois mentem. Eis aqui farei com que eles venham e se ajoelhem, se prostrem a teus pés, e eles conhecerão que eu te amei. Como explicar, na primeira volta cíclica do Apocalipse, esta expressão, eis aqui farei com que eles venham? Exato. Os fariseus, que tão soberbos andam agora, eu brevemente os humilharei. O caso é que eles, depois de arruinada Jerusalém, depois de incendiado o templo por Vespasiano e Tito, tornaram a reedificá-lo em grande parte e conservaram em veneração
o lugar em que tinha sido fundado o templo. Neste mesmo intervalo de anos, tiveram os cristãos em Jerusalém uma igreja florescente que os fariseus perseguiam. E a rebeldia deles serviu de instrumento para castigar até a última ruína a inflexível obstinação de caluniarem, de perseguirem os discípulos do Cristo. São João, o discípulo amado, o médium deste livro, o psicógrafo e vidente deste livro, desencarnou no 2º ano do Império de Trajano. E sua morte ocorreu em Éfeso, para onde ele tinha voltado do desterro na ilha de Patmos, imperando o sucessor de Domiciano. Poucos anos depois de sua morte, revoltando-se os judeus contra a sujeição que deviam ao Império Romano, Lísias, general de Trajano, fez perecer em batalha incontável número de judeus. E depois, sucedendo-lhe Adriano, este deu o golpe de aniquilamento dos judeus. E foi por ocasião deles se revoltarem, pela 2ª vez, com maior fúria, debaixo da conduta de um falso profeta chamado Cochebas. Basta ver que esse Cochebas se dizia o Messias prometido desde Moisés. Então Adriano não só arrasou a Jerusalém renovada, mas por testemunho dos historiadores antigos, fez morrer nessa guerra mais ou menos 600 mil judeus. Fora o que ele levou à morte pela fome e pelo fogo, sem contar um sem número de escravos, que depois foram vendidos por toda parte na maior humilhação. Esta é a significação do versículo 9: eis aqui farei com que eles venham e se prostrem a teus pés, isto é, se ajoelhem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Que a maioria tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê. Viva Jesus!